E então essa situação, essa explosão não, essa escassez de dopamina, né? É o cérebro, ele produz e Produz. não consegue efetuar a captação ou ele produz pouco? Não, ele produz. Ele não consegue segurar. Aí só esse fator, né, uma forma bem pejorativa, né? Mas assim, este fator faz com que a criança, o adolescente, o adulto tenha consequências, às vezes, que não consegue se concentrar no local de trabalho, por exemplo, né? Exatamente. E isso interfere de formas muito negativas, né? Mas todo TDAH tem esse problema de atenção, por exemplo, de forma negativa, porque, assim, às vezes a gente conversa com uma pessoa que tem TDAH, ela pode não estar prestando atenção, olhando para você, mas parece que ela tá armazenando, ela tá ali processando tudo que você Sim, tá sim, ela falando. absorve. Às vezes ela não tá prestando atenção em você, ela tá pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Mas ela consegue absorver o que você tá falando. E depois ela continua na conversa com você. E muitas vezes eles têm hiperfocos também. Hiperfoco. Hiperfoco é O uma que seria o característica hiperfoco? muito comum tanto do autismo quanto do TDAH. O hiperfoco é uma coisa que ele gosta, por exemplo, a criança com TDAH que gosta de uma matéria específica, astronomia, Uhum. exemplo, né? E aí o hiperfoco dela é em astronomia. Então ela vai se dedicar absurdamente naquilo, ela vai colocar toda a energia dela naquilo. Só naquilo. Leitu Só naquilo. Leitura de astronomia, filme de astronomia, pesquisa, tudo, qualquer coisa que você perguntar daquele assunto para aquela pessoa, ela vai saber te responder. Porque ela gasta ali a energia dela naquilo. É algo que ela gosta, é algo que é prazeroso para ela. Coisas que são prazerosas pra gente, automaticamente nosso cérebro vai produzir mais e mais dopamina. Então, se aquilo é prazeroso pra mim, meu cérebro tá em déficit desse neurotransmissor, vou estudar aquilo que tá me dando prazer. E fica nesse hiperfoco. É muito limiar, né? Por exemplo, pelo que você está me contando, ah, como é que eu vou falar? Por exemplo, as comorbidades, né, que afetam tanto o autismo quanto o TDAH, né? Ou seja, muitas coisas próximas. Você está falando que o autista ele tem hiperfoco também, assim como o TDAH. Pode ter, não é obrigatoriamente Necessariamente vai nenhum nem apresentar. outro. Não, mas pode apresentar. E é muito comum também a pessoa que tem um transtorno, ela ter comorbidades do outro transtorno. É muito comum você encontrar crianças que têm TDAH, que em paralelo com o TDAH têm autismo, ou crianças que são autistas e também têm deficiência intelectual. É muito comum ter esses transtornos associados. Gabi, mas como que você consegue, né? Eu acho que é um trabalho, sabe, de muita dedicação, né? Porque como que você consegue, às vezes, determinar qual transtorno é mais incisivo, é aquilo que é mais latente do que o outro? Por exemplo, tem autista que também pode ter o TDAH ou depressão ou qualquer outra comorbidade, Ansiedade, uhum. ansiedade, né? Mas você sabe, não, ele é autista, mas ele possui outras coisas. Não, ele é TDAH, mas ele pode ter autismo, ele tem uma pitada de autismo. Como é que funciona isso? Testes. A gente tem escalas e testes padronizados que são aplicados em todo o mundo. O mesmo teste que eu aplico aqui no Brasil também é aplicado nos Estados Unidos, a mesma escala que aplica aqui também é aplicado no México. Já aconteceu de eu receber, inclusive, paciente que veio do México. Do México? E aí a mãe trazer os relatórios, uma criança com TDAH, os Uhum. mesmos testes. Eu precisei fazer alguns ajustes de questão de português, de teste de leitura de fluência de português, só para adequar melhor aqui para o Brasil. Mas as mesmas padrões, os mesmos testes que são aplicados lá fora são aplicados aqui. E aí, através desses testes, que a gente avalia se tem TDAH, se tem autismo e TDAH, se só tem autismo. É através desses testes que a gente consegue obter esses resultados. Certo. Assim, para nós, às vezes que a gente tem uma busca do conhecimento sobre o tema, né? Eu fico imaginando que talvez tenha pouca informação e conhecimento aos pais, né? E talvez agora, né? Talvez você concorde comigo que recentemente que a própria mídia tem jogado isso mais e mais vezes, a questão
neurodivergência, a questão da igualdade, né, a questão do respeito, né? Você acha que isso pode ter contribuído para que os pais ou os responsáveis tenham procurado pessoas como você, né, profissionais que possam adequar ali, que possam sinalizar alguma coisa? Isso é muito recente mesmo, porque quando eu fiz faculdade de psicologia, em 2013, a gente quase não via. A gente tinha um semestre sobre, na época ainda usava o termo necessidades especiais, nem se usa esse termo mais, mas na época usava-se esse termo, e a gente aprendia muito pouco sobre cada transtorno. E era muito assim, bem limitado mesmo que a gente aprendia. Porque não se falava muito autismo, então falava-se pouquíssimo antigamente. Você via um caso em 100, vamos dizer assim. E hoje em dia não. Hoje em dia o acesso à informação, o acesso às pesquisas colocaram em evidência esse tema. E aí a gente tem diagnósticos até de adultos, diagnósticos tardios, sendo descobertos hoje. De pessoas que Muitos na artistas, né? infância, artistas, muita gente. De gente que na infância via que era diferente, que tinha algo diferente dos seus colegas, de irmãos, de primos, mas não sabia o que era, porque não tinha informação. Então só era taxado mesmo de, é esquisito, é bagunceiro. Ou pirraça. É pirraça, é falta de roça de pai e mãe. E tinha algum transtorno, e só foi descobrir hoje. Então olha o tanto que essa pessoa sofreu, imagina o tanto de sofrimento que teve pra essa pessoa ao longo da vida dela.